Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 10. E só para lembrar os irmãos, mais uma vez, que os irmãos, graças a Deus, têm chegado muitos irmãos novos, amigos, ouvintes, telespectadores do nosso canal. E eles não ouviram falar antes do motivo de eu estar usando essa máscara, Então, eles continuam perguntando, Todos os novos que vão chegando querem saber por que eu estou usando essa máscara, E até ontem, nosso querido amado irmão Juvenal, me fez essa pergunta. Depois eu vou estar te respondendo lá no privado também, para te dar satisfação. Em respeito, irmão Juvenal, a você e a todos que me perguntam nos comentários, eu tenho que responder. Eu falo aqui e aviso. É um aviso coletivo, mas lá nos comentários, é um aviso geral aqui, Mas nos comentários eu respondo individualmente a cada um, E fica lá à disposição de todos, para que todos possam ver o que foi que eu respondi, de acordo com a pergunta que cada um me fez, tá certo? Então o motivo de eu estar usando essa máscara é porque eu estou fazendo alguns procedimentos dentários para simples correções, E nós já estamos do meio para o fim do tratamento dos procedimentos, E assim que terminar os procedimentos, eu estarei tirando a máscara como era antes, desde o começo, tá certo, irmãos? Nós estamos com o nosso canal aqui, já desde o dia 22 de janeiro de 2021, Este canal foi aberto, eu postei meu primeiro vídeo aqui no dia 22 eu postei o vídeo do aviso que eu estaria começando, Mas só postei o primeiro vídeo 3 dias depois, que foi no dia 25 de janeiro, Então, dia 25 de janeiro de 2021, eu comecei este canal. Então, nós estamos com um ano e pouquinho, 25 de janeiro de 2021, 22, na verdade não foi de 21 não, foi de 2022, E agora, no dia 20, em janeiro nós completamos o nosso primeiro aniversário, E então o ano passado inteirinho, os irmãos lembram, E também os 3 primeiros meses deste ano também foi sem máscara, tá certo? Os vídeos estão lá, postados para os irmãos que quiserem ver no canal, tá todos os vídeos postados, porque eu não estava usando máscara, tá certo? Então, só estou usando máscara agora por causa dos procedimentos. Então, terminando, eu já estarei tirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos à meditação da ação da Palavra de Deus, Que é o que verdadeiramente interessa para todos, E a Palavra de Deus diz escrito o seguinte, 1 Coríntios capítulo 10. Não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Vamos repetir o título? Não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a seguir. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Todos foram e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus.
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Aleluia, Pai. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já não chegamos os fins, para os que já são chegados os fins dos séculos. Aleluia, Pai, louvado seja. Vamos repetir esse versículo número 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possas suportar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. A liberdade e a caridade cristãs. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada,
por causa da consciência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se alguém dos infiéis vos convidar e quiserdes ir comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas se alguém de vós disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graça? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Portanto, quer comas, quer bebas, ou faças outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, esse capítulo número 10, né? Nosso querido amado irmão apóstolo Paulo, né? Ele faz aqui uma forte advertência, né? Uma grave advertência a respeito das coisas sacrificadas aos demônios, né? Os cultos de idolatria, né? Paulo esclarece com todas as letras que todas as coisas sacrificadas a ídolos na idolatria são sacrifícios, são cultos aos demônios. Ele nos adverte severamente para que nós tenhamos plena consciência do que estamos fazendo, né? Para que nós não participemos, em hipótese alguma, de nada que foi sacrificado a ídolos, porque são cultos aos demônios e não a Deus. Né? Ele, inclusive, alerta de forma tremenda, nós não podemos ser participantes do corpo e sangue de Cristo, ou seja, participar da mesa de Cristo, que é a Santa Ceia do Senhor, e também participar da mesa dos demônios, né? Que são os cultos, as coisas sacrificadas a ídolos, né? Então, vamos agora na meditação da mensagem, para que nós possamos ter um melhor reiteramento de tudo, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Não devemos tentar a Cristo, como alguns os israelitas tentaram. Né? Não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas tentaram. Né? E por que os israelitas tentaram a Cristo? Né? Porque eles foram um povo separado, para ser um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Né? E eles, quando começou, né? Quando começou a enfrentar o deserto ali, aquelas dificuldades todas, eles começaram a murmurar. Né? Já desde antes, quando na passagem do Mar Vermelho, quando viram ali aquele mundaréu de água na frente deles, né? E os carros de Faraó chegando, que eles sentiram na pele a possibilidade de morrer ali, né? Já começaram a murmurar ali contra Moisés. Né? E aqui Paulo entra nos advertindo, né? Fazendo uma ilustração forte sobre a murmuração, sobre a idolatria
né, sobre cultos sobre o culto aos demônios, né? E Paulo fala aqui: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, né? E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Porque Deus, na passagem do Mar Vermelho, né, mostrou ali, né, a sua grande força. Deus mostrou ali naquela passagem do Mar Vermelho, né, aquela multidão do povo de Israel, que eram 652.450 almas, fora as mulheres e as crianças, né? E o carro de Faraó aproximando, e Moisés não tinha como passar, como escapar. Porque se voltasse para trás, dava de cara com o povo. Se seguisse em frente, na frente morria se voltasse para trás. Isso na concepção humana, né? Se voltasse para trás para enfrentar o Faraó com seus cavalos, seus carros, seus cavaleiros, a palavra fala 600 carros, né? Então daí eles encontrariam com esse povo todo, né? E carros e cavaleiros, homens armados até os dentes para poder trazer o povo de volta para trás. Quer dizer, ou voltava vivo ou voltava morto, mas eles queriam levar de qualquer maneira, né? E ali Moisés, quando sentiu-se encurralado, diante que a situação estava se complicando, ele não via saída, ele clamou a Deus. E Deus falou para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? O que você tem na mão, Moisés? E Moisés respondeu para Jesus, respondeu para o Senhor: uma vara, Senhor. A vara, Senhor. Ele falou para ele: então estende a vara ao mar, que o mar se abrirá e vocês passarão em terra seca. E esta vara, irmãos, foi a vara que Deus deu para Moisés lá no princípio, bem no comecinho. Deus deu essa vara para Moisés. É a vara que Moisés jogou a vara no chão e a vara virou uma serpente, né? Foi o primeiro sinal que Deus fez para Moisés, né? Jogou aquela vara no chão, estava na mão de Moisés. Ele falou: joga essa vara sua no chão. Moisés jogou a vara no chão. Lá quando Deus convenceu Moisés que Moisés deveria aceitar a missão que Deus estava dando para ele, porque Deus seria com ele. Moisés achava incapaz de conseguir enfrentar Faraó, que era o todo-poderoso da face da terra naquela época, não só do Egito. E ele falou: não consigo, como é que eu vou enfrentar um homem desse? Eu não dou conta de fazer isso aí, não. Deus falou: dá sim, porque eu serei contigo, né? E falou para ele: pega essa vara sua, joga essa vara sua no chão. E Moisés jogou a vara no chão, né? Ao que Moisés jogou a vara no chão, a vara virou uma cobra, virou uma serpente, né? Moisés lá assustou, ela ia saindo correndo no meio da cobra, né? Deus falou para ele: pega ela por rabo. E Moisés pegou ela por rabo e ela na mesma hora desfez cobra e voltou a ser vara outra vez. Deus começou a mostrar para Moisés o que Deus faria em favor de Moisés naquela missão tão especial, que era tirar a herança de Deus do Egito, que era o povo de Israel, né? E Deus começou a mostrar sinais para Moisés, e Moisés começou a se convencer de que verdadeiramente ele poderia enfrentar assim Faraó, porque Deus era com ele. Ele sozinho não poderia nada, mas com o poder de Deus ajudando ele poderia tudo. E ele viu que Faraó não teria força nenhuma contra ele, Deus sendo com ele, né? E foi esta vara, depois de muitos sinais, é uma outra mensagem, não dá para falar aqui agora, mas depois de muitos sinais e prodígios e maravilhas que Deus fez no Egito, através da pessoa de Moisés, a enfrentar Faraó, para convencê-lo a tirar o povo. Foi uma batalha acirrada de muito tempo, não foi uma coisa simples, né? E de muitos dias, digamos assim. Então daí essa vara é a vara que Moisés o tempo todo carregava na mão, né? E esta vara, aconteceu muitas coisas, muitos milagres com essa vara, muitos feitos, né, que Deus fez através dessa vara na mão de Moisés, né? E Moisés disse: por que clamas a mim, Moisés? O que você tem nas mãos? Tem uma vara, Senhor. A vara, Senhor. Então estende a vara ao mar e o mar se abrirá. E o mar se abriu, né? E Moisés então entrou no mar em seco. O mar se abriu,
as águas recuaram, formou-se um paredão de cada lado e aquela multidão de gente entrou, né? E o faraó avançando com seu exército. Quando o faraó chegou, viu o povo atravessando o mar em seco, estava lá aquele carreador, aquela estrada sequinha no meio do mar. E o povo de Israel avançando, e Deus deixou o faraó com todo mundo entrar no mar, mas não deixou o povo alcançar o Moisés, né? Naquela hora Deus retirou-se da frente do povo ali e ficou atrás para poder não deixar o povo passar, onde o Senhor colocou o anjo do Senhor ali. E o povo avançava, mas não alcançava o povo de Israel. O exército avançava, mas não alcançava. E a hora que entrou o último de Faraó na água, não tinha mais ninguém para o lado de fora, as águas fechou-se atrás deles, né? O povo de Israel avançou, atravessou, a hora que passou o último israelita, né? Deus liberou as águas para poder fechar e fechou, e matou todos os homens do exército de Faraó que estavam na perseguição do povo de Israel. Então Moisés está falando disso, Paulo está falando disso, né? Quer dizer, os nossos pais foram batizados no mar e na nuvem, que era e que é e sempre será Jesus Cristo. Então, por que duvidar do poder de Deus? Por que duvidar da sua existência? Né? Os nossos pais passaram por isso, está em figura, está escrito, né? Então nós não temos que duvidar, nós temos que crer somente. E é disso que Paulo está falando, né? Paulo está falando, né? Quão grandes coisas o Senhor fez por nós, tem feito e continua fazendo e continuará fazendo, né? Então por que duvidar, né? Por que duvidar? Basta crer e avançar, seguir em frente, né? E ele continua falando, né? Aleluia, Pai. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, né? Essa nuvem que Moisés está falando aqui, irmãos, essa nuvem, o povo de Israel caminhando no deserto e o povo se marchando, né? O povo marchava dia e noite, né? E durante o dia, aquele calorão, aquele sol ardente, a nuvem fazia sombra sobre o povo. O povo podia caminhar na sombra e não no sol ardente, né? Só aquele sol escaldante, ardente, para que o povo não viesse desfalecer, né? Tinha homens, mulheres, jovens e crianças, né? Então Deus com a sua nuvem, com a sua nuvem feita, né, posta pelo Senhor, fazia sombra sobre aquele povo, para o povo poder caminhar, né? Só parava para se alimentar e descansar um pouco quando era necessário, né? Provavelmente durante a noite, né? Mas caminhava dia e noite, né? E eu creio que eles caminhavam um pouco da noite, depois na parte mais profunda descansava, na madrugada levantava e caminhava de novo, né? E a palavra fala que durante o dia era a nuvem cobrindo o povo a fazer sombra. E durante a noite era uma tocha que ia diante do povo para iluminar o caminho, para o povo continuar marchando, seguindo, para o povo não parar de marchar. E a palavra de Deus afirma categoricamente que tanto a nuvem de dia como a tocha de fogo à noite, ela era, é e sempre será Jesus Cristo, o nosso amado eterno Salvador, o Filho de Deus e Senhor nosso, né? E Paulo continua falando aqui, irmãos, a respeito do porquê a desobediência do homem, né? E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? Então vocês vejam que Jesus, no meio do povo de Israel, né, ele se manifestava e manifesta e continuará manifestando de várias maneiras, né? E Paulo mostrando aqui para os irmãos, né, em 1 Coríntios 10, né, que
Jesus, né, alimentou o povo no deserto com maná do céu, maná que caiu do céu, que era um alimento espiritual, e o povo se alimentou e mataram a fome, né? Milagre assim, esplendoroso, né? E bebiam, porque não tinha como alimentar aquele povo no deserto, porque não tinha comida para aquele povo todo. Era mais de 500 mil de pessoas, né? Quase 500 mil e meio, né? Então daí era maná descido do céu, né? Maná, as bolotas de maná descido do céu, né? Foram chuvas de codornizes que desceu do céu, porque o povo reclamou e queria carne. Deus mandou chuva de codornizes alimentando aquela multidão toda com carne também descido do céu. O povo reclamou, teve até inclusive a contenda das águas de Meribá com Moisés, né? Jesus era a rocha, ele foi a rocha, é a rocha, continua sendo a rocha, que deu água da vida para todo aquele povo beber e alimentar aquele povo, para que tivesse força para caminhar, né? Então por que duvidar, irmãos, da existência de Deus? Por que prestar culto a demônios? Por que praticar idolatrias? Por que prostituição? Por que adultério? Por quê? Se nós temos um Deus todo-poderoso, que nos garante vida e vida com abundância, saúde, paz, harmonia, prosperidade, né? Salvação, tudo aquilo que é bom, né? O Senhor garante para nós não temos por que duvidar, né? E Paulo fala e afirma que os nossos pais passaram por tudo isso, né? Então nós não temos por que duvidar, foram nossos pais que passaram, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda, né? Onde você vai, você levar um bebedouro de água, né? Você tem água para beber, né? Você tem comida para beber, né? Você não tem de que passar fome, nem sede, nem frio, né? De dia era a nuvem para poder aplacar o calor, aquele calor exaustivo, né? Aquele sol ardente, e à noite a coluna de fogo para iluminar o caminho, o povo continuar marchando e seguindo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Num único dia, 23 mil morreram num dia só, né? E não tentamos a Cristo, como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes, né? Então Paulo fala aqui, irmãos, das vezes que, todas as vezes que o povo de Israel, né, se rebelavam contra Moisés, se levantavam, né? Eles faziam isso, não era contra Moisés. Moisés era apenas um emissário de Deus. Moisés era apenas um homem que tinha recebido a missão de Deus para conduzir aquele povo do Egito até a terra prometida. Era contra Deus que o povo se levantava, né? E Deus estava ali no meio, contemplando tudo e vendo tudo, e o povo não sabia, mas não criam. Milagre após milagre, o povo foi se rebelando contra Moisés, em todas as ordens que Moisés dava. E as ordens que Moisés dava para o povo, Moisés recebia de Deus, né? Deus falava com Moisés o tempo todo na nuvem, que vinha ali na porta da tenda, e Deus falava com Moisés, dando instruções de como deveria conduzir aquele povo, né? E o povo se rebelava. E Deus, cada vez que o povo se levantava contra Moisés, porque não era contra Moisés, era contra o próprio Deus,
Deus eliminava uma multidão de gente, né? E é tão verdade isso durou 40 anos. Era para chegar, eu já disse, talvez em 40 dias, em caminho reto. Esse povo talvez saísse do Egito e chegasse a Canaã. O povo andasse rigorosamente de corpo, alma e espírito, sobre a obediência das ordens que Moisés dava, né? E como acontece ainda hoje, de um modo geral, né? Muitas vezes você dá uma ordem superior, né? Com a ordem, com a graça que Deus ha nos dado, né? E as pessoas às vezes não crê, né? Não obedece, não recebe, não pratica, não faz. Ainda que na sua frente não falam nada, mas murmuram por detrás. Falam com outras pessoas, fazem comentário, né? Ali sobre as horas, as determinações do pastor na igreja, né? E é por isso que sobrevém sobre essas pessoas as lutas, as pelejas, né? As dificuldades, as enfermidades, pestilências e malas doenças de um modo geral, né? E a pessoa não sai debaixo do sofrimento pela desobediência, né? Porque depois que Jesus veio, até Moisés, de Moisés até Jesus, não tinha conversa, né? Era pingo no i e corte no t, como dizia meu pai. Não tinha meio termo, né? Era assim que era. Só que depois que Jesus veio, Jesus introduziu a salvação através do amor, que pelas leis Deus eliminaria toda a humanidade, não sobraria um sequer, né? Aí Jesus veio e implantou o plano, mudou-se o projeto de Deus, né? Sem retirar nenhum tio, nenhum jogo do que já estava determinado antes, mas aperfeiçoou para que através do amor a Cristo as pessoas pudessem então aí conseguir, pela obediência, alcançar a salvação de Deus, né? E esse povo que saiu do Egito pela desobediência naquela época, saíram 652.450 almas, né? Desse povo todo, irmãos, somente 2 chegou vivo após 40 anos. Somente 2 entrou na terra prometida. Os demais, Deus eliminou todos. Nenhum entrou além desses 2, que foi Josué e Caleb, né? Josué e Caleb, os que saíram com 20 anos acima, né? Que era esse número que eu acabei de falar aqui agora. 652.450 almas, né? Esse povo saiu do Egito acima de 20 anos, sem contar as mulheres e as crianças. Só 2 entrou desse povo, irmãos, por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Deus não permitiu que entrasse, Deus foi eliminando, né? Murmuradores, maldizentes, né? Feitiçarias, idolatria, desobediência, tudo que não prestava que o povo fazia contra Moisés, Deus foi eliminando esse povo todo, porque Deus não queria nenhuma semente, semente maldita para começar esse novo povo de Deus. Deus só queria semente boa, né? Só semente selecionada, né? E aí sobrou só a meninada de 20 anos abaixo, né? E também Josué e Caleb. Mais ninguém sobrou. Todos foram eliminados por causa da desobediência, né? Então, é disso que Paulo está falando aqui, né? Aleluia, Pai. Mas te digo que o ídolo veio de Israel, segundo a carne, né? Vamos voltar um instante, um pouquinho atrás. Porque nós sendo muitos, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados aos fins dos séculos, né? Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão ao humanas, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis Antes, com a tentação, dará também escape para que a possais suportar.
Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.